mas de repente, por conta dessas guerras, determinada localidade, determinado aeroporto era embargado. Eu não podia mais descer com nenhuma carga, nenhum avião descia lá mais. Então, gente, eu tinha que fazer o quê? Em função da infraestrutura, eu tinha que escolher uma outra forma de entrega. Eu tinha que levar até um país, pedir autorização para cruzar a fronteira, para entregar isso via rodoviária até outro país. Era esse tipo de rotina de logística que eu tinha que escolher para eu poder entregar, então, a minha mercadoria em tempo hábil. E tentar não encarecer demais, naturalmente, né? Porque senão a empresa também, o produto fica muito caro, a empresa fica com prejuízos. Aí, então, quando a gente fala assim, escolher o melhor meio a ser usado, escolher para cada tipo de operação, definir a melhor rota de transporte também, e em função de infraestrutura, a gente está falando que temos que ter conhecimento. Nós temos que adquirir conhecimento para que nós consigamos saber o que fazer na hora que tem um problema. Se eu tenho um contrato para ser entregue, se eu tenho tempo suficiente para ser entregue, se eu sei que esse transporte vai ser marítimo, se eu tenho já uma operação redondinha, não tenho muito o que me preocupar. Mas não é assim, gente. Todo mundo sabe que a nossa vida não é tão simples assim, né? Nós sempre temos os problemas no meio do caminho. A gente sempre tem um feriado chinês no meio da nossa vida. Então, eu tenho que saber escolher a melhor forma de fazer, de quê? De atingir meu objetivo, o melhor mecanismo. Então, a rota, né? Falando assim, definir a melhor rota também. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos nas importações, por exemplo, de novo, da China para o Brasil. A gente tem a rota marítima direta, com serviços diretos, né, que são basicamente Porto China, Porto Brasil. A gente tem com determinado custo e a gente tem uma rota que é com serviço de transbordo. Normalmente, vou pegar um exemplo do serviço de transbordo na Europa. Aí eu tenho um valor de transporte X menos 1, ele é mais barato. Essa rota ela vai levar mais tempo. Porque o que significa um transbordo? Esse navio ele vai sair de um determinado ponto da China, um determinado porto, né? Porto. Ele vai ser levado, digamos que esse container vai sair de lá, vai ser levado para esse porto intermediário, onde o navio vai passar, vai descarregar, e aí um outro navio vai lá e vai carregar o meu container para trazer até o Brasil. Isso significa um transbordo. E ele pode acontecer o quê? Atrasos nesses transbordos. Então a gente tem que conhecer isso para definir a minha melhor rota, porque se eu sei que eu tenho um tempo muito curto, mesmo eu tendo que pagar, eu podendo pagar um transporte mais barato, que é o caso, né, de servir a Europa, eu não posso utilizar, porque eu tenho que, o meu tempo é muito curto. Eu sei que além do trânsito ser maior, mais longo, eu tenho ainda o risco de ficar parado nesse porto lá de transporte esperando o próximo navio sair. Mesmo sendo programado, tem uma semana normalmente, né, de espera, muitas vezes os portos são tão congestionados, a gente tem portos muito grandes, por exemplo, portos de Singapura, são portos congestionadíssimos, com muito volume de carga, costuma ter atrasos. A gente tem portos de Antuérpia, de Rotterdam. Rotterdam é muito comum ter atraso, porque o volume é muito grande. Então, nos períodos de muito pico, de muita circulação de mercadoria, nós temos que entender um pouquinho. Então, falando assim, nós como trabalhadores da área de logística, profissionais da área de logística, ou até mesmo nós como contratantes de serviços de terceiros, nós temos que conhecer. A gente tem que ter uma aproximação muito grande, como fala isso? Assim fica muito próximo, né, do nosso fornecedor de logística, para que o nosso objetivo seja atingido, que a gente conheça isso. Porque às vezes, que bom, olha só, eu tenho um valor de frete menor, eu vou escolher essa rota. E aí não é a mais interessante, né? Porque eu posso estar tendo um tempo muito maior, se eu não vi antes, não reparei isso antes, eu posso estar correndo o risco e depois o meu trabalho não vai ser tão bem executado assim. E alguém não vai ficar feliz, tanto dentro da empresa quanto fora dela, né?
A outro exemplo de rota que eu posso escolher, quando a gente está falando também da rota da China também via aérea, por exemplo, eu tenho as minhas duas opções, ou eu tenho essa rota via Europa, ou eu tenho essa rota via Estados Unidos. Mesmo se ela tem algumas situações que a gente faz via com a Avianca, por exemplo, passa via Colômbia, mas de alguma forma ela vai voltar para os Estados Unidos para chegar ao Brasil. Ou então, em algumas situações a gente até pode chegar até o Brasil, mas são as mais comuns, né? Via China até via Europa ou via Estados Unidos. Mas o meu produto, ele é um eletrônico. E aí eu sei que né, pela experiência, nós profissionais sabemos que pela nossa experiência, os eletrônicos eles são muito visados nos Estados Unidos pelos controles, principalmente pelos controles de licenças, né? Se as licenças estão sendo recolhidas devidamente, como elas devem. E as licenças, quando a gente fala assim, é assim um Bluetooth, por exemplo, um aparelho que tem um Bluetooth, um telefone, um aparelho de som que tenha essa função de Bluetooth. O Bluetooth ele tem uma licença para o criador do Bluetooth. E quem fabrica esse produto tem que pagar essa licença para quem? Para o fabricante, para o inventor do Bluetooth. E então, lá nos Estados Unidos, eles são bem rigorosos com relação a isso. A nossa carga pode ficar parada lá. Eu tive uma situação assim, que de várias, algumas, mas assim, por não conhecer muito bem a época, né? Então, eu tive situações assim que a carga foi para os Estados Unidos, por ser um transporte mais barato, não veio via Europa, e aí ficou parado lá porque houve a aduana americana, ela queria ver se as licenças estavam sendo pagas, se não havia problema de cópia de produto e tudo isso. Então, a carga pode ficar parada lá. Então, tudo isso nós temos que analisar. Compensa mandar via essa rota? Qual que é a melhor rota para o meu produto? E isso tudo, gente, não é estático. Isso tudo é muito dinâmico e nós temos que ser muito flexíveis. Nós temos que conhecer, nós temos que estudar e os nossos profissionais, nos nossos módulos do curso, cada um tem a sua experiência e eles vão passando esse tipo de experiência para todos vocês, que é o que vai enriquecendo o conhecimento, é o que vai enriquecendo a gestão nossa de logística. E a gente tem condições, então, de definir, porque, como eu disse, não é estático, eu não posso, então, daquele produto eu vou escolher sempre essa rota. Não, porque as coisas mudam, em determinadas épocas eu posso ter variações de valor de transporte, eu posso ter, como eu disse, tem épocas de pico, tem épocas que tem mais volume, tem épocas que tem menos volume, tudo isso vai mudando e a gente precisa estudar, para cada operação é uma operação, por isso que a gente falava ali atrás, tem que fazer planejamento e tem que conhecer para saber como fazer como escolher uma melhor rota. Se eu não conheço, se eu não sei de nada disso, eu vou escolher qualquer rota. Falando um pouquinho agora dos modais, né? O modal aquaviário, o que que é? Nós temos um marítimo de longo curso, então a gente está falando ali de uma importação da Europa para o Brasil, via marítima, com containers, isso é um marítimo de longo curso. A gente tem um marítimo cabotagem, então se nós estamos fazendo um embarque de mercadoria, por exemplo, do sul do país, lá do Rio Grande do Sul, para levar para o Rio Grande do Norte. Eu tenho condições, eu tenho linha de cabotagem que me faz isso via marítimo. Se a gente estiver falando da importação e da exportação, existem algumas linhas do Uruguai para o Brasil que eles chamam de cabotagem. É uma cabotagem, eles consideram, né, o armador considera como uma navegação que não é de longo curso, porque é um país vizinho, está ali pertinho. Então, ainda é chamado de, assim também é chamado de cabotagem.